São Filipe Neri, presbítero. Memória Cesa. Semana da Páscoa I. Leitura ao Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Leitura dos Atos dos Apóstolos 16, 11 e 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Reflexão da primeira leitura. Neste trecho dos Atos dos Apóstolos, encontramos um momento aparentemente simples, mas carregado de profundidade espiritual. A conversão de Lídia, uma mulher temente a Deus, comerciante de púrpura e moradora de Tiatira. Paulo e seus companheiros haviam sido guiados pelo Espírito Santo até Filipos, e ali encontraram este grupo de mulheres reunidas para a oração à beira do rio. Mas entre todas elas, uma em especial é destacada pelo autor sagrado, Lídia, porque o texto afirma algo profundo e misterioso. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Essa expressão, o Senhor abriu o seu coração, é mais do que uma metáfora poética. É a revelação de um processo espiritual invisível, que só Deus pode realizar. O coração, na tradição bíblica, representa o centro da vontade, das emoções e das decisões do ser humano. Abrir o coração é permitir que a luz divina entre, que a palavra encontre solo fértil e que a graça de Deus possa operar sem resistência. A conversão de Lídia, portanto, não foi fruto apenas de uma lógica convincente ou de uma predisposição natural. Foi obra da graça. É essencial compreender que o papel de Paulo foi pregar, ensinar e testemunhar. Mas quem realmente convenceu, quem realmente tocou o íntimo de Lídia, foi o próprio Deus. Isso ecoa o que Jesus disse em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, toda abertura verdadeira à fé é, antes de tudo, uma iniciativa divina. É Deus quem toca o coração humano. É Ele quem nos dá a capacidade de dizer sim. Lídia já acreditava em Deus. Ela não era uma pagã indiferente. Era uma buscadora sincera, uma mulher que participava de reuniões de oração e cultivava a fé dentro da tradição judaica, mesmo sendo gentil. Mas foi naquele dia, ouvindo as palavras de Paulo, e mais ainda, recebendo a ação de Deus sobre seu coração, que ela deu um passo decisivo. Ela abraçou o Evangelho. Ela reconheceu que Jesus é o Messias, o Senhor, o Salvador. E esse reconhecimento não foi apenas intelectual, foi existencial. Tão verdadeiro que ela e toda a sua casa foram batizadas. Há ainda um elemento profundamente significativo: a hospitalidade de Lídia. Depois de batizada, ela convida Paulo e seus companheiros a permanecerem em sua casa. E o texto diz: e forçou-nos a aceitar. Isso revela que a fé, quando verdadeira, não fica contida no interior. Ela transborda em gestos concretos. O coração aberto por Deus não apenas recebe, mas também oferece. Lídia, ao abrir as portas de sua casa, revela que seu coração estava de fato aberto. A fé a transformou em discípula e missionária, em alguém que acolhe os enviados de Deus e sustenta a missão com os recursos que possui. A leitura nos ensina 3 verdades espirituais poderosas. A conversão é obra da graça. Nenhum de nós pode se converter por conta própria. É Deus quem inicia o processo, quem abre o coração. A oração por aqueles que amamos deve incluir esse pedido: Senhor, abre o coração deles para a Tua palavra. Deus usa meios simples para tocar vidas.
Foi numa reunião à beira do rio, num momento aparentemente comum, que Lídia teve seu encontro com a verdade. Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer ocasião, qualquer encontro, qualquer pregação, para transformar uma alma. Basta que o coração esteja disponível, ou que ele o torne disponível. A fé se manifesta em ações concretas. A hospitalidade de Lídia revela que sua fé era viva. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Teixeira 2:26. A generosidade, o acolhimento, a partilha, tudo isso são frutos naturais de um coração, regenerado pela graça. Essa passagem também nos convida a refletir sobre como temos reagido à palavra de Deus. Nosso coração está aberto ou fechado pelas preocupações do mundo, pela frieza espiritual, pela resistência em mudar? Quantas vezes ouvimos pregações, lemos as Escrituras, e mesmo assim, permanecemos os mesmos? Talvez falte esse detalhe essencial: permitir que Deus abra nosso coração. E por fim, há uma beleza especial no fato de que a primeira conversão registrada em solo europeu foi a de uma mulher, Lídia. Ela se torna símbolo de como Deus valoriza cada alma, independentemente de gênero, posição social ou profissão. Lídia, a comerciante de púrpura, foi revestida por Deus com as vestes da salvação. Ela é um lembrete de que onde houver sede espiritual, Deus se faz presente. Onde houver oração, Ele age, e onde houver disposição, Ele transforma. Que essa passagem desperte em nós o desejo de orar com mais fervor, ouvir com mais atenção e confiar com mais profundidade. Que peçamos, como Lídia talvez tenha pedido sem palavras: Senhor, abre o meu coração. Porque quando o coração é aberto por Deus, tudo muda. A palavra penetra, a fé floresce e a vida se transforma. Salmo responsorial. Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia. 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 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Aleluia. 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 Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Ri aleluia. 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 Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Aleluia. Aleluia, aleluia. Porque de fato o Senhor ama seu povo, e coroa com vitória os seus humildes. Aleluia, aleluia, aleluia. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Com louvores do Senhor em sua boca. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis a glória para todos os seus santos. Aclamação ao Evangelho. Aleluia. 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 O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós neste mundo, de mim ireis testemunhar. Evangelho. Espírito da verdade dará testemunho de mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Reflexão do Evangelho. Neste trecho profundo do Evangelho de João, Jesus antecipa aos seus discípulos uma realidade dura, porém gloriosa. A missão de testemunhar o reino de Deus será marcada por tribulações, rejeição e até perseguição mortal. Mas em meio a esse cenário aparentemente sombrio, ele anuncia uma promessa luminosa e consoladora: a vinda do defensor, o Espírito da verdade, que dará testemunho dele e sustentará a fé dos seus seguidores nos momentos mais difíceis.
Essa declaração de Jesus. O Espírito da Verdade dará testemunho de mim. É o coração desse Evangelho e carrega um peso espiritual imenso. O Espírito Santo não é apenas uma força, uma energia ou uma ideia abstrata. Ele é uma pessoa divina, que procede do Pai e é enviado pelo Filho. Sua missão é dar testemunho de Cristo, ou seja, confirmar em nosso coração, na nossa mente e em nossas ações que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou por nós. O Espírito da Verdade. Mais que consolo, uma missão. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Isso significa que ele nos conduz ao conhecimento real e profundo de Deus. Em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção, e onde as mentiras podem parecer mais atraentes que a verdade, o Espírito nos ajuda a discernir. Ele nos mostra aquilo que vem de Deus e aquilo que é ilusão. Ele ilumina a nossa consciência, fortalece nossa fidelidade à palavra e revela o verdadeiro significado das Escrituras. Mas o Espírito não apenas nos consola ou nos ensina. Ele também nos envia. Assim como dará testemunho de Jesus, ele nos torna capazes de dar testemunho também. É o que Cristo afirma logo depois. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Ou seja, o Espírito e a Igreja estão em missão conjunta. Onde houver um cristão cheio do Espírito Santo, ali haverá testemunho vivo de Jesus. Ali haverá luz nas trevas, mesmo que o mundo resista ou persiga. 2. A previsão da perseguição. Jesus não ilude seus discípulos. Jesus não oculta as dificuldades da missão. Pelo contrário, ele é direto e honesto. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Essas palavras são fortes, duras, até mesmo assustadoras. Mas são necessárias. O Mestre não promete um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. E ele quer preparar o coração dos discípulos para o que está por vir. Este aviso é também uma revelação sobre a cegueira espiritual que pode tomar conta de uma pessoa religiosa, mas desconectada de Deus. A perseguição, muitas vezes, virá de pessoas que acreditam estar fazendo o bem, mas que, na verdade, não conhecem o Pai, nem a Jesus. Essa ignorância espiritual, quando não iluminada pelo Espírito da Verdade, pode levar até ao fanatismo. Daí a importância de viver sempre guiado pelo Espírito, e não por ideologias humanas. O Espírito, como memória viva do Cristo Jesus, encerra este trecho com uma frase poderosa. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Essa lembrança é mais que memória humana. É o Espírito Santo quem nos fará recordar, com clareza e poder, tudo o que Cristo nos ensinou. Ele é a memória viva da Igreja. Ele nos relembra, renova e reacende a palavra nos momentos em que mais precisamos. O testemunho cristão, portanto, é sustentado por uma aliança entre o céu e a terra. O Espírito da Verdade nos inspira de dentro e a palavra de Jesus nos guia de fora. É por isso que, mesmo diante da perseguição, o cristão não desiste. Ele pode ser rejeitado, caluniado, isolado, mas jamais estará só. Ele carrega dentro de si o próprio Espírito de Deus. Salmos que ecoam essa confiança. Essa promessa de Cristo encontra eco em diversos salmos que afirmam a fidelidade de Deus, mesmo diante da dor. O Salmo 27:1 declara: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida. Diante de quem tremerei? Aqui vemos que quem é guiado pela luz do Espírito da Verdade não teme as trevas que o mundo tenta lançar. Outro exemplo poderoso é o Salmo 91, 11 e 12. Pois ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa proteção não significa ausência de sofrimento, mas sim a certeza de que jamais estaremos desamparados. Aplicação para hoje.
Testemunhar com coragem e humildade, essa palavra nos desafia hoje. Vivemos tempos em que o cristão autêntico é muitas vezes mal compreendido, ridicularizado ou silenciado. A verdade do Evangelho incomoda, pois ela confronta o pecado e propõe um caminho de renúncia e amor verdadeiro. Mas é justamente nesses tempos que a promessa de Jesus se torna mais viva. O Espírito Santo está conosco. Testemunhar Jesus hoje é mais do que falar dele, é viver como ele, é agir com compaixão, perdoar com sinceridade, servir sem esperar aplauso, amar sem exigir recompensa. Tudo isso só é possível com a força do Espírito da Verdade. Conclusão. Um chamado a permanecer firmes. Evangelho de hoje não é apenas uma previsão do que os primeiros cristãos viveram. É também uma preparação para nós. A perseguição pode não ser física, mas virá em forma de zombaria, desprezo ou isolamento. Ainda assim, somos chamados a permanecer. E não permanecemos sozinhos. O Espírito Santo nos sustenta, nos inspira e nos transforma em testemunhas vivas do ressuscitado. Que hoje possamos fazer esta oração. Espírito da Verdade, vem sobre mim. Dá-me a coragem para testemunhar Jesus com minha vida. Ilumina meu entendimento, fortalece minha fé e torna-me um sinal do reino de Deus no meio das trevas deste mundo. Amém.